Tá, mas imagina você fazer uma viagem, aí nessa viagem você encontra um gato. Você gosta muito de animais, você se dá bem com esse gato, você pega esse gato, traz pra sua casa em São Paulo, em um prédio aonde você mora no 13º andar, você não tela o prédio, o gato acaba caindo e infelizmente morrendo. E vamos pra mais uma fofoca aqui comigo, mas antes de começar não esquece de se inscrever no canal pra você ficar por dentro de todas as fofoquinhas e também deixar aqui nos comentários sua opinião no final do vídeo e aquele like se você gostou do vídeo. Então bora pra fofoca de hoje. Pra gente conseguir entender melhor toda essa situação do gato e o que aconteceu, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás e ir até o começo dessa fofoca onde ela começou, que foi o quê? Com o término do Douglas e do Lusca. Quem é Douglas e quem é Lusca? O Douglas é um criador de conteúdo, onde ele gravava ali conteúdos na sua fazenda, né, que ele morava no interior e tal, e a família dele, assim, tinha vários problemas, eles não aceitavam muito bem, o Douglas tinha se descobrido que ele era gay e tal, gostava de homens, a família não aceitava isso muito bem, até que ele foi morar na cidade grande com o Lusca, que foi seu primeiro namorado. Moraram por 2 anos. O Lusca também é outro criador de conteúdo. O Lusca, ele tem vários amigos influenciadores, antes mesmo dele conhecer o Douglas, né? Então as pessoas shippavam muito esse casal por serem duas pessoas ali da internet, que sempre compartilharam o relacionamento deles, enfim. E recentemente as pessoas tinham já percebido que os dois não estavam mais gravando juntos. Várias especulações das pessoas sobre o término deles, que supostamente eles tinham terminado, eles ainda não tinham falado abertamente sobre o término, nem o Lusca e nem o Douglas, até que o Douglas resolveu postar um stories falando sobre o término e dizendo que de fato eles tinham terminado. Stories ele fala: "Te amarei para sempre, você é a pessoa mais incrível que aconteceu". Outro stories ele fala: "Oi gente, não é fácil vir aqui dizer isso, eu e o Lusca não estamos mais juntos. Foram 2 anos ao lado do primeiro menino que beijei, vivi momentos que eu vou guardar para sempre em minha memória. Não teve traição, briga, falta de amor, o nosso relacionamento sempre teve respeito um pelo outro e confiança. Só caminhos que por agora seguiram direções diferentes e ter exposto demais esse relacionamento na internet teve muita abertura para pessoas atacarem a gente, principalmente o Lusca. A gente se respeita, se gosta e tem muito carinho um pelo outro. Só não quero que se ataquem com seus achismos, a vida é um ciclo. Começos, fim e tá tudo bem". Ele fala que não é pra pensarem que foi por eles serem de morar sozinhos, que foi a causa, que na verdade eles tiveram essa decisão conjunta de terminarem. Recentemente, teve uma grande polêmica na internet também com outros 2 criadores de conteúdo que tinham um relacionamento, que era o Luan e o Caio. O Luan e o Caio, eles tinham ido viajar pra Paris e eles tiveram uma briga supostamente porque o Caio tava ficando com outra pessoa, o Luan viu, e quando ele viu, ele ligou pros amigos dele chegando no hotel e logo em seguida, na chamada de vídeo com alguns amigos que também eram do meio, né, enfim, influenciadores ali que ele tava conversando e contando o que ele tinha acontecido, traição, enfim, o Caio chegou com esse ficante, né, que ele tava traindo o Luan, e bateu nele, espancou ele lá. Eles voltaram pro Brasil brigados. O Caio e o Luan foram fazer boletim de ocorrência, os dois pronunciaram, enfim, gente, gerou toda uma polêmica que eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas se vocês quiserem entender melhor, volta lá no meu outro vídeo no TikTok, que eu já postei um vídeo falando sobre tudo isso. Mas por que que isso tem relação com o que está acontecendo agora com o Douglas e o Lusca? Douglas, depois de tudo isso que aconteceu, ele postou um vídeo falando sobre dependência emocional. Falando nesse vídeo que ele tinha uma dependência emocional muito forte no seu ex, né? No caso, o Lusca, que era o único ex-namorado dele, todo mundo sabia. Ele não citou nomes, mas todo mundo sabia. Ele fala que ele tinha muita dependência emocional, que ele se humilhou muito, fez muitas coisas pela qual ele se arrepende muito, que ele teve atitudes assim, que ele não se orgulha, que ele inclusive chegou a pedir desculpa para várias pessoas depois que acabaram se envolvendo nisso tudo que ele tinha, que ele se humilhava, corria atrás dessa pessoa, que ele tinha de fato uma dependência emocional muito forte. Ele só foi perceber isso fazendo muita terapia e com o psiquiatra dele. Inclusive, ele tá tratando isso até hoje, enfim, com muita terapia e tal, falando ali sobre a saúde mental dele nesse vídeo. Muitas pessoas começaram a falar que o Lusca era uma pessoa tóxica, que ele era ruim pro Douglas. Então, pela primeira vez, o Lusca fez um vídeo expondo tudo o que aconteceu e falando que dessa vez ele não vai ficar quieto. No começo do vídeo do Lusca, ele fala que o Douglas só tá se aproveitando da situação que tá acontecendo agora entre o Luan e o Caio, onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro. Gente, pra mim isso daí, tipo assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Eu não aguento mais ser atacado e xingado diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a gente namorava.
Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Pra esclarecer, esse print que tá circulando não diz respeito nem. Esse print que ele mostra no vídeo é um print onde uma pessoa comentou nesse vídeo do Douglas dizendo que na verdade ele não tinha superado. Ele responde esse comentário dizendo: depois que descobrir umas coisas já superei na hora, o que deu a entender que supostamente o Lusca tinha traído ele. Sobre traição, nunca houve traição, achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Detalhe, terminamos já faz 4 meses e ainda assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor o motivo do término porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos, mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer, porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante para ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que ter os vídeos mais irritados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste, às vezes até quando eu ia contar alguma conquista minha, ele se comparava. Às vezes acabava o dia dele se comparar comigo. Pois bem, quando eu percebi que estava se tornando algo sério e destrutivo, eu tentei terminar e ele ameaçou tirar a própria vida. E isso foi uma das coisas mais bizarras, porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia me perdoar. Percebi que essas coisas que estavam acontecendo não era normal. Cheguei nele e falei: vamos atrás de ajuda psicológica, eu te ajudo. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei: se tu tiver sem grana eu pago. E ele começou a fazer terapia. Ele fez a terapia por um tempo e depois ele só se... Lusca fala nesse vídeo que o Douglas desistiu da terapia logo depois que eles foram juntos atrás, de ajuda. Ele desistiu, o Douglas se autodiagnosticou e não quis mais fazer a terapia. Lusca então conta que ele começou a ficar muito mal dentro daquele relacionamento, até porque ele estava se desgastando e o Douglas começou a se crescer pra cima dele, por o Lusca tá tratando ele como uma criança. Lusca fala que o Douglas não tinha mais aquela voz mansa que ele tinha na internet e aparentava ser, ele era totalmente oposto dentro de casa. Ele brigava, surtava, tinha crises, respeitava ele. Lusca teve até que fazer muita terapia para conseguir terminar esse relacionamento. Quando enfim ele terminou com o Douglas começou a perseguir ele e invadir a sua privacidade, como por exemplo, entrou no prédio dele e ficou ouvindo conversas atrás da porta. O Douglas, ouvindo conversa atrás da porta com os amigos do Lusca na casa dele, ele invadiu a casa dele e começou a implorar para que ele voltasse com ele. E ele achou aquilo completamente um absurdo, se sentiu invadido, não sabia nem o que fazer e até hoje ele tá fazendo terapia para conseguir lidar com tudo isso porque ele não tá bem, acabou com o psicológico dele. Sentindo completamente invadido e depois ainda que eu fiquei sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Ai, que ódio. Foi uma sensação horrível porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. E aí eu precisei começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me xingar, porque eu tive empatia o tempo todo. E eu não aguento mais ser taxado como uma pessoa ruim que eu não fui. O problema não era só a dependência emocional, era uma série de problemas psicológicos o qual eu não ia dar conta, eu nunca dei conta e eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo para encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu coisas boas no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim, eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais. Mas as coisas começam a piorar muito a partir de agora. Depois desse vídeo do Lusca, um amigo do Lusca, chamado Pablo Tonelli, que é outro criador de conteúdo também, deixou o seguinte comentário. Amigo, inclusive, teve um favor muito grande que fez a todo o nosso grupo se afastar do Douglas.
além do fato dele sempre se isolar e não interagir, a maneira como ele enganou os seguidores sobre ele ter matado o gato e fingiu que era um pobre coitado, ele tirou um bicho do seu habitat natural, tirou do dono. Ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estavam engajando e ele não queria devolvê-lo. No dia que o gato morreu, ele adotou mais 2 gatos e postou fotos sem camisa biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. E ele só expôs isso, pois os vizinhos puderam ver a tragédia. Muitas pessoas não lembravam dessa situação do gato porque aconteceu e ele apagou tudo das suas redes sociais. Como nem tudo se acaba na internet, uma vez que você posta, sempre vai permanecer lá. Aconteceu há mais ou menos no dia 14 e 15 de setembro, quando o Douglas fez uma viagem sozinho pela primeira vez quando ele tinha recém tirado sua habilitação. Durante essa viagem em Ubatuba, ele encontrou um gato caramelo bem bonitinho ali, começou a dar comida ali pro gato, pão, carne, coisas ali pro gato comer, e o gato começou a ficar mais ali, enfim, mas o gato era muito arisco. Então ele dava comida, o gato comia, mas vazava. E ele começou então a fazer o quê? Tentar prender o gato. Em todos os vídeos ele mostrava ele tentando ali capturar o gato e deixar o gato preso, mas ele deixava a porta aberta, o gato, fugia. No último dia de viagem, então, ele falou que queria tentar levar o gato para casa e queria tentar capturar o gato. Ele não conseguiu capturar, segundo ele, e foi para casa e o gato não apareceu mais. Isso é o que ele fala no último vídeo de viagem, dizendo que ele não tinha conseguido levar o gato para casa. E muitas pessoas começaram a comentar que nitidamente o gato não gostava dele ou o gato não queria ir com ele, porque o gato, quando ele é para ser seu, ele te adota, não é você que adota um gato. Vocês já ouviram falar disso? E realmente é assim, o gato, quando ele gosta de você, ele vai gostar de você, amiga, senão ele não vai com você, ele não quer. E aparentemente o gato não queria ir embora com ele, o gato não queria nem ficar ali no ambiente que ele estava. Começaram a comentar isso e ele respondeu uma dessas pessoas, que se chama Ana Vieira. Mandou uma mensagem diretamente para ela, dizendo: "Oi, vi seu comentário. Estou levando de volta para a casinha dele. Eu trouxe ele para São Paulo, mas já achei o dono. Tá tudo bem." Nesse vídeo em que ele fala que não levou o gato para casa, uma vizinha dele responde dizendo: "Amigo, a hora que você postou esse vídeo, o gato já estava espatifado no chão do prédio. Não é um ataque, espero que não leve na maldade, mas você pegou o gato, levou pro 13º andar de um prédio e nem pensou em telar ou deixar a janela fechada para ele não pular? Até tentei te mandar um direct, porque muita gente do condomínio está brava com isso. Muita gente foi para baixo para ver o que estava acontecendo, porque as crianças viram e estavam chorando. Eu espero que você adote sim um gatinho e dê amor para repor a vida desse que se foi." As pessoas começaram a questionar ela do que ela estava falando, o que tinha acontecido. Ela respondeu dizendo: "Vamos esperar até ver o que ele vai falar. Eu moro no mesmo prédio que ele e hoje, às 2 horas da tarde mais ou menos, o gato se espatifou no chão. E a menina da portaria mesmo falou que era dele, porque ela viu tudo. Segundo a moça da portaria, ele tinha levado o gato para cremar, mas queria saber dele. Não é um ataque, nunca nem conversei com ele, só vejo ele no elevador e nas áreas comuns. Mas queria saber dele, o que rolou." Ela chegou até mesmo a responder alguns ataques, porque algumas pessoas começaram a falar pra ela que poderia ter sido um dos gatinhos que ele adotou, porque ele tinha acabado de postar que ele tinha adotado 2 gatinhos. Porque também nesse mesmo vídeo ele respondeu o seguinte comentário: "Amigo, não quero ser rude, mas acho que o gatinho nunca foi pra ser seu. Se ele quisesse, ele ficaria no primeiro dia." E ele respondeu: "Também acho. Adotei 2 filhotes." Então, depois de toda essa exposição da vizinha ter falado isso dele, de comentários dele falando que tinha adotado 2 gatinhos, querendo dizer que ele não tinha levado o gato para casa, porém ele respondeu uma das seguidoras dizendo que ele tinha levado, porém ele tinha devolvido pro dono, dizendo que o gato tinha dono, ele fez um stories falando que, na verdade, ele estava com muito medo e tinha adotado mais 2 gatinhos, filhotes, porque ele tinha amado ter gato em casa, sendo que naquela mesma semana ele iria telar o apartamento dele. Chega a pedir desculpa nesse mesmo stories, diz que não deveria ter levado o gato para PD, que infelizmente acabou acontecendo o acidente, porque o gato abriu a janela, acabou caindo e na hora que ele foi tentar pegar o gato caiu, ele não conseguiu pegar. E o Douglas chega a falar também nesse mesmo stories que ele iria apagar todos os vídeos com o gatinho em respeito ao gato. Inclusive, eu não consegui achar esses stories pra mostrar aqui pra vocês, mas enfim, como já tinha sumido os stories, sumiu os vídeos, tudo, ninguém sabia o que tinha acontecido de fato com o gato. E como ele já estava sendo atacado por conta do término dele com o Lusca e todo o exposed, e também por conta do gato, né, que o amigo do Lusca falou, ele então fez uma sequência de stories. Tá tudo bem, tá? Lucas fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da independência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas transformaram ele no vilão. Sendo que dependência emocional não tem ninguém que é culpado, somente a sua mente.
Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou mentir, não. Mas o que que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento, antes de entrar no relacionamento, eu já tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça onde eu morava. Eu tinha muitos problemas. E depois que eu entrei no relacionamento, eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho. É uma coisa que te destrói de um nível, assim, que eu tava me tornando uma pessoa horrível, tá? Nossa, Douglas, mas você é um adulto, é assim que você trata uma pessoa, é assim que você lida com os problemas da sua vida. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já, do psiquiatra. Eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão as pessoas vão criar imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova também, eu provo, tá? Se estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, só que o ego e o orgulho, a cabeça não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do término. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda. E eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. E quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim, sobre a situação que eu passei, entendeu? As pessoas se controverteram as histórias achando que o Lucas era culpado, achando que as outras pessoas eram culpado. Só que não tinha isso. Só que realmente poderia ter usado outras palavras também no vídeo para que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida, sabe? De querer acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita gente, muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação, ou até outras coisas. Mas eu falei também sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. É o Douglas do passado merece. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem, tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, tá no meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado, você não tem noção. Eu falei tantas coisas horríveis pra esse Douglas, xinguei ele de tudo quanto é jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, não merece. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida, jamais. E jamais vou tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. Acabou. Aquela versão do Douglas, a vida que eu tava levando não era a que eu queria levar. E é essa que eu tô agora. Ele postou um outro story dizendo: depois de ter recebido tantos ataques e muitas desinformações, pois o que estou vendo são coisas de ódio e muita falta de maturidade, pois errar e aprender faz parte da vida, ainda mais para quem precisa de ajuda psicológica. Expôs coisas de algo que já aconteceu e eu aprendi. Aquela versão já não cabe mais a mim. Vou falar sobre esse assunto ainda hoje. Não vai ser para atacar ninguém, como fizeram, vai ser sobre crescimento e sobre amadurecimento. Mais alguns assuntos que uma pessoa trouxe de uma tragédia que aconteceu e eu já falei sobre esse assunto há um mês atrás. Mas tem coisas a serem ditas e vou falar sobre isso pela última vez. Vou fazer uma live hoje às 8 horas. Naquele mesmo dia, ele fez de fato a live às 8 horas, eu fiquei até esperando a live e assisti a live inteirinha, gente. E assim, foi bem difícil de assistir, porque ele ficou enrolando, falando a mesma coisa que ele já tinha falado nos stories, falando bastante sobre o tratamento que ele tá fazendo, para as pessoas não ficarem julgando o Douglas, que até ele mesmo odeia o Douglas do passado, que não é para as pessoas ficarem relembrando o passado, que o passado foi, que ele aprendeu tudo isso em terapia, para não ficar remoendo e trazendo coisas do passado, que ele fazia muito isso. Enfim, chegou na parte do gato, que era o que todo mundo queria saber e o que ele iria falar sobre. Basicamente aquilo que a gente já tinha visto nos vídeos que eu mostrei aqui pra vocês, mas muita gente não sabia, então ele explicou a situação, dizendo que ele chegou, foi pra uma viagem, tava chovendo muito, e quando ele viu um gatinho, ele começou a dar pão pro gatinho, comida, o gatinho tava comendo ali,
E ele gostou muito, se apegou ali ao gatinho e resolveu levar o gatinho para a casa dele em São Paulo, no apartamento. Ele diz que ele sempre deixava as portas do apartamento fechadas, ele não abria e ele estava passando ali por um momento de adaptação com esse gatinho. E que inclusive o gatinho chegava perto dele, às vezes deixava ele passar a mão nele, enfim, ficava de boa ali com o gato, mas às vezes ele ficava mais arisco mesmo, se assustava. E ele sempre cuidava de deixar as janelas fechadas e que inclusive ele já tinha mandado telar o apartamento naquela mesma semana. O que aconteceu? Um dia ele chegou para dar ração para esse gato. Quando ele foi dar a ração, o gato se assustou, escalou a cortina e abriu com a patinha a janela, que não estava trancada. E ele fala que ele realmente errou aí, porque ele tinha aberto a janela, mas fechado ela, e ele não trancou a tranca dela, que era de assim, para cima. E estava aberto, o gato acabou empurrando a janela e ele ficou sem reação na hora, porque se ele fosse para cima do gato, o gato ia se jogar. Então o gato ficou ali em cima da janela e ele ficou pensando: se eu tentar pegar ele, ele vai se jogar, mas se eu também não tentar, ele pode tentar pular. E como tá no 13º andar, o gato obviamente ia morrer. Então ele tentou ser o mais rápido possível. A hora que ele foi tentar pegar no gato, não deu tempo e o gato caiu lá embaixo e que ele ficou bem em choque, desesperado. Quando ele desceu, ele já falou ali com a portaria, enfim, não sabia o que fazer. Ele levou o gato mesmo assim para veterinária, mesmo sabendo que o gato já estava morto e se culpava muito. A primeira coisa que ele falou para veterinária era que ele era um monstro, que ele era uma pessoa ruim, e ela acalmou ele dizendo que não, que acidentes acontecem, que isso é completamente comum de acontecer, mas que de fato ele errou em não ter colocado uma grade de proteção, enfim, e ter tirado o gatinho do seu habitat natural, porque gatos grandes, gatos assim que não são acostumados a viver em uma casa, que são gatos de rua, digamos assim, eles não se acostumam em casa mesmo, é muito difícil, então você tá tirando ele do habitat natural dele. E sobre o gato ter um dono, ele diz que o gato, na verdade, não tinha dono, que o cara do Airbnb que ele ficou nessa viagem tinha mandado mensagem pra ele pedindo se ele tinha ficado com o gato. Ficou até meio assim de responder a mensagem e o cara querer ficar com o gato, que ele até pensou em mentir pro cara, falar que ele não tinha pego o gato, mas depois ele respondeu o cara e no dia que isso aconteceu, no dia que o gato caiu da janela e aconteceu toda essa tragédia, o cara respondeu ele de novo, dizendo: oi, tudo bem, você pode ficar com o gato. Tem vários gatos de rua aqui em Ubatuba. Ele deduziu por isso então que o gato não tinha dono e ele ficou até mais aliviado, digamos assim, porque se o gato tivesse dono, ele iria pessoalmente até o dono do gato contar que o gato, né, caiu, que ele tinha levado o gato e se desculpar, mas que o gato não tinha dono. Sobre os vídeos do gato, ele falou que só iria postar os vídeos depois, porque o gato estava passando por um momento de adaptação, então ele não queria postar nada até o momento, porque caso o gato não se adaptasse ali com ele iria devolver o gato. Mas assim, iria devolver o gato pra rua, né? Não é muito legal você pegar um gato da rua e depois devolver na rua, e que ele inclusive também não acha legal isso, mas que era a ideia dele, né? Caso o gato não se adaptasse, ele iria devolver o gato, e por isso que ele não tinha postado nada ainda sobre ele ter levado o gato. E basicamente foi essa a fofoca do gato, gente. E assim, eu acho que o que pegou mais sobre tudo isso foi a mentira e ele ter tentado manipular toda a situação ali pra parecer que ele não tinha levado o gato, porque primeiro ele faz um vídeo dizendo que ele não levou o gato, no mesmo dia em que isso aconteceu, que a tragédia aconteceu, e no mesmo dia ele fala que adotou 2 gatinhos, querendo se passar ali que ele não tinha levado aquele gato e que ele quis adotar 2 gatinhos por conta do gato que ele tinha conhecido na viagem, sabe? E ainda mentido sobre o dono do gato, que as pessoas falam que na verdade o gato tem dono, né? Que o gato tinha sim dono. E segundo o amigo do Lusca, ele falou, né, pra eles que ele tinha bloqueado o dono do gato pra criar conteúdo em cima do gato. Então ele levou um gato que supostamente tinha dono. Ele mentiu sobre o gato, falando que ele não tinha levado o gato. Ele mentiu, dizendo depois para uma seguidora que ele tinha devolvido o gato pro dono e estava tudo bem, sendo que esse acidente já tinha acontecido. Mas enfim, não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários para me ajudar também. Deixa aquele like e não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma fofoca. Um beijo e até a próxima!